Muito bem, gente, estamos aqui novamente para a exposição da carta 1 Pedro. Hoje eu vou estar lendo na Bíblia Plenitude, estudo para jovens. Eu vou ler nela, mas vou estar falando na outra tradução, tá bom? Para que fique assim bem explicadinho, vamos fazer em 2 tempos, já que nós temos aqui a segunda parte, né? A segunda sessão da carta de Pedro, porque a primeira foi do capítulo 1 ao 3, do 1 ao 17, primeira sessão. E agora, realmente, nós vamos mergulhar no tema, porque toda a carta ela vai falar sobre sofrimento. Então, vamos ler primeiro e depois vamos estar desvendando esse mistério muito maravilhoso para você que é cristão, que dá o seu testemunho e que gosta de pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo possa ter a chance de trabalhar e salvar as pessoas. Diz assim, 3:8: finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir, amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com bem, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como diz as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Como nós sabemos já que o livro de 1 Pedro vai tratar do sofrimento dos cristãos, não vai ter um capítulo até aqui que não fale sobre sofrimento. Mas agora nós vamos estar no miolo da questão, porque o sofrimento ele já é injusto, não é verdade? Mas agora ele vai nos ensinar a sofrer fazendo o bem, o que parece mais difícil ainda. Disso se trata o Evangelho. Aqui nós vamos ter resolvido uma questão para muitas pessoas que não dão testemunhos, ou que por aí dão testemunhos, mas não tem uma boa explicação do Evangelho. Nós devemos ter um bom comportamento e uma boa explicação para poder resolver as questões daqueles que querem discutir ou que querem saber o porquê de nós falarmos que nós somos salvos e muitas vezes outras pessoas que não procedem, né? Segundo a palavra do Senhor. O povo de Deus já tinha essas questões lá, né? Há 2000 anos atrás, e nós continuamos com as mesmas questões. E aqui nós vamos aprender como é que nós devemos estar diante desses questionamentos de pessoas que não servem o mesmo Deus que nós servimos. E nós devemos sim dar um bom exemplo. Muitas vezes 80% dos cristãos que estão na igreja, eles não fazem isso porque não tiveram esse conhecimento, nunca estudaram a Bíblia, sempre ficam com a questão da palavra somente no domingo, e isso não é suficiente. Nós devemos sim ser sal da terra e luz, mas para isso a palavra de Deus deve estar dentro de nós, e é ela que vai iluminar. O Espírito Santo vai fazer com que o que saia da nossa boca, o que nós preguemos, mais o nosso bom comportamento, o nosso
com o testemunho, vai fazer com que a pessoa possa aceitar a Cristo. O Espírito Santo pode trabalhar dessa maneira e você vai dar muitos frutos. Por isso que existe essa parte na Bíblia que diz que nós devemos dar muito fruto, devemos ser podados para dar muito fruto, devemos fazer com que o fruto do Espírito esteja dentro de nós para que o Espírito Santo possa trabalhar. Esse texto vai ficar claríssimo para você enquanto ao comportamento de como devemos fazer para ganhar muitas almas, porque esse é o objetivo da nossa vida aqui na Terra, os que somos salvos, os que já temos o nosso nome escrito no livro da vida. O versículo 8, ele vai dizer: e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, olha só a palavra, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Esse é o comportamento que nós devemos ter entre nós que já somos cristãos. Imagine que existem igrejas que os irmãos, o pastor se volve louco, ele fica endoidecido porque tem que resolver questões de brigas. Foi assim lá em Filipenses, não é verdade? Com aquelas mulheres que queriam se aparecer, e aí muitas questões que aparecem. Então o conselho de Pedro aqui é: sejam compassivos, amem-se vocês entre irmãos, entranhavelmente. Entranhavelmente quer dizer que é muito verdadeiro esse amor, muito verdadeiro, de uma forma misericordiosa e afáveis, que as pessoas possam ver realmente que existe um amor verdadeiro. O 9 diz: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E bênção, nós já falamos aqui, que ela significa você ser próspero, não é verdade? A bênção, na verdade, é você procurar fazer o que está escrito na Bíblia, logo você vai receber uma autoridade para você ser bem-sucedido, próspero e fecundo. Nós já vimos aqui o significado no hebraico. Então, olha só, aqui se está repetindo o significado da palavra para você obter essa bênção, esse poder para você viver aqui na terra financeiramente bem. Por herança alcanceis a bênção. Quantos de vocês querem essa bênção? Ser próspero, ser fecundo, ser bem-sucedido, né? Qualquer um quer. Então, a clave é obedecer, que nós já vimos aqui atrás, explicamos que é você estar de joelhos, não orando, mas de joelhos no temor, fazendo a vontade de Deus de tudo que está escrito na palavra do Senhor. O versículo 10, ele vai dizer: porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Sabe qual é o salmo que ele fundamenta aqui? Porque eles não falam nada aleatório, tudo tem os seus porquês. Pedro agora ele dá a exortação e agora ele vai fundamentar com o Salmo 34:12, que diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda sua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente, ou seja, falar mentira. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então, para que se preocupar? Você pode tranquilamente fazer tudo o que ele pediu aqui acima, porque está nas mãos de Deus. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. E ele vai desarraigar da terra a memória daqueles que fazem o mal. Então nós não precisamos se preocupar de estar discutindo, nos defendendo, porque o Senhor é o que nos defende. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Vai lá, fecha a tua porta, fala para Deus,
E se você crê realmente na palavra do Senhor, essas coisas vão acontecer e você vai estar na paz, porque a palavra disse: busque a paz e siga-a. Isso quer dizer que você não deve andar em questionamentos e brigando por aí. O versículo 12 aqui do capítulo 3 de 1 Pedro, ele vai falar: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Repetindo lá o salmo que eu já li para vocês. E qual é aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Versículo 13. Quem vai fazer o mal se você for uma pessoa humilde, se você responder com mansidão, se você, quando uma pessoa faz o mal, joga um lixo lá, né? O vizinho joga o lixo lá na frente da tua casa, você vai lá, junta, depois você vai lá, faz um bolo e oferece para ele. É isso que Paulo estava falando, de nós sermos bons, porque ninguém vai fazer o mal para aquele que paga o mal com o bem. Eu tinha uma vizinha que ela não me cumprimentava, e eu tinha uma preocupação. Mas por que eu nunca fiz mal? Senhor, eu tenho que ganhar as almas, como eu faço? E nós nos preocupamos com os vizinhos, não é verdade? Mas nos deparando com esse texto, a gente coloca assim, esse texto nos coloca diante do espelho, como estamos sendo. Então, a nossa preocupação é ganhar os nossos vizinhos. Então, essa vizinha, eu não ganhava ela, eu falava bom dia, ela não me falava bom dia. Então, o que foi que aconteceu? Eu falei, vou me inspirar em tudo que eu ouvi lá no Brasil, sobre os irmãos coreanos, que eles são muito bons e eles ganham as pessoas dessa maneira. Eu comprei uma Maria Mole, que não existe lá na Argentina, e fiz para ela. Coloquei muito coco ralado, porque é o que eu amo. Levei o coco daqui, que também é mais especial, e fiz para ela com muito amor, com muito carinho. Subi o muro, nem fui lá bater na porta dela, porque eu pensei, ela não vai me atender. Então subi no muro, coloquei uma escada, subi, chamei ela, ela veio assustada. Eu falei, olha aqui, vizinha, eu gostaria de te dar esse prato de uma comida que é especial lá no Brasil, que aqui não tem, eu gosto muito. Ofereci para ela, ela falou muito obrigado. E depois daquele dia, a nossa conversa foi outra. E até Deus nos usou para a glória de Deus para orar pelo filhinho dela de 2 anos e repreendemos uma enfermidade que ele vivia no médico. E hoje ele já é um jovem e ela, outro dia, depois de muitos anos, nos encontramos numa estação de trem de La Croce, na Argentina, lá na Argentina. E aí ela me abraçou e eu fiquei muito maravilhada. Por quê? Porque nós devemos ganhar as pessoas. Essa atitude nunca mais saiu do coração dela. Ela falou assim, nossa, meu filho já está grande, ela só teve esse filho e ele está grande e eu quero que ele vá na igreja e tal, a gente está pedindo por ele, ore por ele. Então, que coisa gloriosa é pagar o mal que as pessoas fazem por um bem. Então, aqui no 13 disse, o que é aquele que vos fará mal se for zeloso com o bem? E o que estava acontecendo com esse povo era que eles estavam sendo tirados, né? Estavam como forasteiros, andarilhos, em terra estranha, somente porque eles criam no Senhor Jesus. Então, a preocupação de Pedro era dar um conselho, e aqui nós temos o conselho claro. No capítulo 14 disse, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, olha só, aqui é a clave central. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que acontecia aqui com o povo? Muitas pessoas não entendiam, e até mesmo os maridos, né? Algumas mulheres gentias que haviam se convertido, os maridos não, os parentes, etc. Eles não entendiam o que eles estavam falando, porque
a pregação deles era que eles tinham a salvação e os que adoravam outros deuses ou de outra forma não iriam ter a salvação. Então, o que Pedro vai falar aqui? Com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quem eram os que iriam pedir essa explicação? Ou para quem eles iriam pedir isso? Para as pessoas que tinham um bom comportamento, para as pessoas que davam um bom testemunho e, como nós já falamos antes, para aquele que tem um bom comportamento e mais uma boa explicação sobre a palavra de Deus, como chegar ao coração, como falar, que muitas vezes nós temos um bom comportamento, mas não temos uma boa explicação da salvação, não sabemos explicar, e aí terminamos brigando, não é verdade? Ou nós temos uma boa explicação na ponta da língua e não vivemos o que nós pregamos, não serve de nada. Então, a questão aqui era saber explicar e ter um bom comportamento. Olha só como que é fácil ser cristão. Não é fácil, mas também não é difícil quando nós entendemos que as coisas vão junto. O conhecimento da palavra deve ser vivido nas nossas vidas para que as pessoas que estejam ao nosso redor venham perguntar da esperança que há em nós. Porque eles vendo o nosso comportamento e nós explicando o Evangelho, o Espírito Santo vai fazer a obra e eles vão aceitar a Cristo com muita facilidade. 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha só, vou ler de novo. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha só, eles ficarão confundindo, como essa vizinha, ela ficou confundida e depois ela tomou uma decisão. Não, eu vou escutar, vou chamar ela para orar para o meu filho, estou precisando de socorro. Então, é assim que é o comportamento do cristão. O nosso comportamento deve ser assim, não é? Não existe uma coisa que eu tenho que ir, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer tantas coisas. Claro que é necessário para aquele que prega a palavra do Senhor. Mas você estudando a palavra de Deus, meditando no seu raciocínio, transformando através dos teus pensamentos, através de uma boa leitura da palavra de Deus e uma boa retenção ou entendimento do que você leu, você vai poder chegar muito longe. O 17 diz assim, vamos terminando por aqui. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, nós padecemos e estamos padecendo, estamos numa época de eleição, onde os cristãos, a maioria, os que não têm um bom comportamento e tampouco têm uma boa explicação, né, mas estão lá na igreja, estão se irando, estão fazendo totalmente o contrário do que está acontecendo. Essa gravação está acontecendo para os que vão mais adiante lá, não sei quantos anos depois escutar. Estamos nas eleições de 2022 e é uma briga, é uma coisa tremenda, mas nós não devemos ser iguais a eles. A diferença deve ser visível. Gente, a palavra é apta para redarguir, para corrigir, para instruir, a fim de que o homem seja bom e possa fazer a bondade. Se você é um cristão que diz, eu não vou mudar, eu sou assim e acabou, você está perdendo seu tempo na casa do Senhor. Revise, porque o comportamento do cristão deve ser um bom comportamento e também um bom estudo da palavra do Senhor, do Evangelho de Deus, para que você tenha uma boa explicação. Quando as pessoas vierem a perguntar, você não entrar em contradição, não entrar em briga e ser de bênção para que o Espírito Santo possa trabalhar e lapidar essa pessoa. Deus abençoe vocês e a semana que vem estaremos terminando o capítulo 3
Vem uma parte aí pela frente que é muito difícil, que nós estudamos lá em Efésios, e agora aqui ele volta a falar sobre isso, que é que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Para a semana que vem nós vamos ter esse tema e vamos desvendá-lo, né? Por isso que eu fiquei até aqui no 17, para que nós possamos prosseguir a semana que vem. Será então até a semana que vem, e revise a sua vida, seja uma bênção, comporte-se e tenha uma boa resposta para aqueles que perguntam de Cristo para você. Você não precisa sair falando de Cristo. Com o teu comportamento, eles irão perguntar do Deus que você serve, porque você é uma pessoa diferente no Senhor. Amém?